Boa tarde. Bora ver se a gente consegue estudar e tentar aprender mais uma lição para a gente refletir. Veja, quando a gente trata do tema de perdão, a gente observa que aqui, todo o Evangelho, em cada estudo que a gente faz, sempre existe o perdão como foco, como meta, como forma da gente conseguir melhorar, entender mais a vontade de Jesus, compreender mais os ensinamentos dele e conseguir fazer uma caminhada de volta para casa de forma mais tranquila e de forma mais segura. E hoje não é diferente, porque nesse mês de maio que a gente está celebrando a maternidade, então o Jefa resolveu que nós iríamos tratar desse tema, de maternidade, de lar, de família. E o perdão no lar como remédio para relações difíceis nada mais é do que uma reflexão para nós, que somos pais, mãe, avós, filhos, para que a gente reflita o que é que Jesus nos trouxe como ensinamento nessa experiência de vida que é o lar na nossa vida. Então, veja, toda vez quando a gente começa a estudar, a gente sabe que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem das Escrituras Sagradas. Então, a gente sempre busca primeiro o que é que a Escritura, o que é que a Bíblia nos dizia no Velho e no Novo Testamento, para que a gente possa fazer esse link com os ensinamentos que a gente tem, principalmente recebido dos Espíritos, que explica para a gente o que é que as parábolas de Jesus queriam dizer e como é que a gente pode usar essas parábolas como forma de mudança de comportamento, como forma de compreensão da vontade de Jesus para a nossa vida e como a gente pode caminhar nesses ensinamentos. Então, veja, o perdão, no Antigo Testamento, a gente tem ele de duas formas. A gente tem de Deus para conosco e dos homens entre eles. Então, como exemplo, a gente só vai pincelar porque não dá tempo da gente ler as próprias Escrituras. A gente tem o perdão de Deus como misericórdia plena na vida de cada um, a partir do livro de Salmos, lá no Salmo 103, quando ele diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Outro exemplo está lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18. Deus convida o povo ao arrependimento e promete a purificação dos pecados, ou seja, a misericórdia do perdão dele para os nossos erros. E a gente sabe, né, que a misericórdia de Deus para os nossos erros, com que a gente já estudou dentro da doutrina espírita, é a oportunidade de compreensão e de reparação. Não é aquele perdão. Na verdade, ele morreu por nós para nos dar o exemplo do que é o amor maior. Mas a gente sabe que o perdão na nossa vida nada mais é do que a possibilidade da gente recuperar, através da lei de causa e efeito, que a gente errou o alvo lá atrás. Então, depois ele tem no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 18 e 19. Deus é descrito como alguém que lança os pecados na profundeza do mar. Ou seja, é uma forma figurativa de dizer que este perdão existe e que esse perdão vem de quem pode perdoar, que é Deus. Ou seja, quem pode nos ajudar a reparar, porque ao tempo em que nós temos a obrigação de resgatar e de reparar tudo que a gente fez, a gente tem a ajuda das ferramentas que ele nos dá para que a gente possa, porque não diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E é exatamente esse o tema da gente, do perdão no nosso lar. Porque o nosso amor para com aqueles que a gente deve, que são nossos devedores, vai cobrir a nossa multidão de pecados. Que, na verdade, pecado nada mais é do que errar o alvo, né? Então, veja, no Novo Testamento, assim, em relação do homem para com o homem, a gente tem o exemplo de José, que perdoou os irmãos, que vendeu ele foi lá ser escravo no Egito. E depois a gente tem um exemplo no livro de Samuel, quando Davi poupa a vida de Saul, mesmo quando foi perseguido por ele. Já no Novo Testamento, a gente tem o perdão como mandamento central em Colossenses 3,13, quando ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Esse versículo liga diretamente o perdão à convivência diária. Exatamente o que a gente busca ver no contexto do nosso lar. Aí depois, outro subtítulo que a gente também pode pensar nele dentro do Novo Testamento, que é o perigo de guardar-se mágoa. A gente tem Efésios 4, 31 e 32, que ele diz: livrem-se de toda amargura, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Mostra que a falta de perdão vai gerar relações difíceis, enquanto, quando a gente perdoa, a gente cura primeiro a gente e a gente ajuda o outro a se curar. Também o amor como base nas relações. Em Coríntios 13, 5, ele diz: o amor não guarda rancor. Dentro de casa, guardar ressentimento, e tem mais, a gente não vai ler o versículo todo, mas a ideia central é essa. O amor não é rancoroso, e a gente vê também até lá nas bem-aventuranças. O amor é manso, aquela coisa toda. Então, o tempo todo é lembrando a gente que o amor, que o perdão, são as ferramentas que a gente tem para esse exercício de perdão no nosso lar. Depois a gente tem as relações familiares específicas. Está lá em Colossenses 3, 18, 21. Fala do marido, de esposa, de filhos, de pai, mostrando que o ambiente familiar precisa de paciência, graça e, implicitamente, desse perdão constante. Outra coisa, em Mateus 18, 21 e 22, ele vem com perdão ilimitado, né? Quando Jesus fala aquela história que Pedro pergunta: vou perdoar quantas vezes? Uma vez? Não. 7 vezes não, 70 vezes 7. Então, o resumo da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela ensina que os conflitos são inevitáveis no convívio próximo, principalmente no lar. A falta de perdão gera amargura e divisão. O perdão, quando se baseia no amor, restaura e mantém os relacionamentos. Ou seja, quando ele fala no amor, não é aquele amor cego, não. É aquele amor raciocinado, que a gente reflete se o que o outro fez eu também não faria nas mesmas circunstâncias, que é muito difícil na hora que a gente está com sangue quente, né? Mas ele faz com que a gente, estudando, a gente possa refletir que a gente precisa pensar nisso. E também esse amor que ele fala, a falta de perdão gera essa amargura, e você precisa saber que só o amor, que é a síntese de todo o ensinamento da doutrina espírita, da Bíblia, de Jesus e do próprio nosso Pai Deus, é o que vai nos ajudar a caminhada. Já na doutrina espírita, essa ideia de perdão, como a gente falou no início, ela está em toda a obra. Toda a obra, Pentateuco inteiro. Se a gente olha, se ele não está expresso, ele está implícito. Lá dentro a gente conversava sobre o céu e o inferno, onde a gente tem todo canto que você olha, que você lê, você vai ver que ou o perdão dado nessa encarnação ou na oportunidade da reencarnação, mas sempre o perdão pontuando toda a obra. Aí veja, para efeito de estudo, a gente separou o seguinte: vários pontos que a gente tem que observar numa convivência diária. O lar não é obra do acaso. Ela é o campo de provas e reconciliação. Onde é que a gente tem o suporte dessa afirmação? A gente tem no Livro dos Espíritos, nas questões 766 a 755, onde ele trata de toda a vida social e os laços de família. Então, ele ensina, a família, jamais a gente vai ser formado por acaso. A gente tem espíritos com histórias passadas que têm a oportunidade do reencontro através da reencarnação nessa família. Muitas relações difíceis, eles não são dessa encarnação, vêm de outra. Então, a gente tem que refletir. Ele traz, o Livro dos Espíritos nos ajuda, naquela forma mais dedutiva de perguntas e respostas, a que a gente venha refletir sobre esses pontos. Aí ele diz: o lar é um lugar de reparação e reconciliação, não é apenas de convivência. Ou seja, essa doutrina bendita dos espíritos nos ensina que os laços de famílias, eles são muito mais espirituais do que físicos. Eles não começam numa vida e não terminam quando ela termina. Maioria das vezes, a gente tem esses reencontros no lar,
com quem já tivemos conflitos ou vínculos inacabados em outras existências. Também nós temos a ajuda, porque muitas vezes a gente tem aqueles filhos ou aqueles irmãos e uns são terrivelmente antagônicos. Um não pode encostar no outro, que já dá choque. Mas a gente tem aquele que é amoroso, que nos ajuda a levar. Sempre tem o contraponto. Você nunca está sozinho. E, às vezes, quando você é filho único, sempre tem um amigo ou um parente mais distante que sempre lhe apoia. Ou seja, a gente nunca está só na nossa jornada. A gente sempre tem alguém com quem a gente contar. E não é somente por merecimento nosso, não. É por misericórdia de Deus. Porque Ele não desampara ninguém. E Ele não deixa de olhar para nenhum de nós. Aí, depois a gente viu, né? Então, nessa primeira, o lar não é obra do acaso, é um campo de provas e reconciliação. Depois, por que existem relações difíceis? No capítulo 4, ninguém poderá, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque nesse capítulo 4 a gente tem o estudo dos laços de famílias que são fortalecidos pela reencarnação, porque esse capítulo, vocês lembram, a gente estuda das relações espirituais, das relações corporais, aí a gente estuda também nele aquela história dos materialistas que não acreditam em Deus e a gente que fortalece os laços, porque a gente sabe que existe a reencarnação. Então, ele explica isso. Esses reencontros espirituais estão aqui no capítulo 4. Se vocês quiserem ler depois do Evangelho, é muito interessante. Então, veja, aquele familiar difícil, ele pode ser para você um credor de passado, ou alguém a quem a gente precisa reparar algo, ou até mesmo alguém que você está em condição de ajudar, que você deu o seu sim na hora que foi perguntado se ele podia reencarnar no seu corpo. Então, quando a gente reflete sobre isso, muda completamente a posição de olhar o outro. Porque a gente deixa de ser um olhar cego para ser um olhar amoroso, fazendo essas perguntas. Será que é? Será que esse aqui veio porque eu preciso ajudar ou eu preciso ser ajudado? Que também, às vezes, eles vêm para nos ajudar a olhar para a gente. E depois, no item 4, fora da caridade não há salvação. O próprio Evangelho, no capítulo 15, que ele fala na caridade. Então, essa caridade para com os outros, para conosco e principalmente para quem está. É a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, vem o estudo nos dizendo que sem o perdão, os conflitos continuariam e ad eterno. Ou seja, quanto mais a gente deixar de olhar para esses aspectos, mais a gente vai se comprometendo e transformando em dificuldade essa nossa jornada nessa encarnação atual. E qual seria a aplicação prática do lar na visão espírita? É o conselho que nos é dado pelos espíritos. É você ver o familiar difícil como um espírito em evolução, entender que há um propósito naquela convivência, exercitar sua paciência o tempo todo, orar pelos que causam dificuldade e evitar julgamentos duros e que depois você venha a se arrepender. Aí ele diz, como é que eu posso praticar esse perdão no meu dia a dia? Aí ele vem, gente, reforçando o tempo inteiro. Exercitar a paciência, evitar reações impulsivas, tentar compreender antes de julgar, orar por quem nos fere e que lembrar, todos nós estamos aqui em evolução. Todos nós reencarnamos no planeta de provas e expiações, porque não há ninguém nesse planeta melhor do que ninguém. Passaram a régua, trouxeram a gente para cá, e a gente está tudo junto e misturado. Então, quanto mais consciência a gente tiver disso, a gente vai conseguir refletir nesses momentos de dificuldade que a vida nos traz e o que é que a gente pode fazer para melhorar essa caridade dentro do lar. Aí ele vem lembrando o seguinte, olha, no capítulo 15, como a gente sabe, fora da caridade não há salvação. Como é que você pode exercitar essa caridade dentro da sua casa? Aí ele diz, olha, na sua forma de falar, na sua forma de reagir, na sua forma de compreender. E, às vezes, não é dar algo material. É oferecer, inclusive, o silêncio, a paciência e o perdão. Ou seja, nem sempre são coisas, a maioria das vezes são ações.
São verbos que requer da gente a reflexão do que a gente precisa fazer. Aí ele vem, puxa a orelha, tá certo? E vem nos dizer o seguinte: o lar é um reencontro de espírito. As relações difíceis são provas ou expiações. E o perdão é a ferramenta de cura espiritual. E sem o perdão, esse ciclo vai continuar. Com o perdão, você liberta e liberta o outro. E o Espiritismo vem nos mostrar que a gente não está junto por acaso, a gente não sofre sem motivo, não enfrentamos ninguém por coincidência, e que o lar é a escola da alma. Ou seja, não há acaso, há causa, ninguém é inocente. Se a gente está tendo uma aprovação, é porque a gente precisa dessa aprovação para a gente chegar na nossa caminhada final, tá certo? E o lar como escola da alma. O que é que ele pede para a gente? O que é que essa escola nos ensina todo dia? Que o perdão é a ferramenta que Deus nos oferece para transformar a nossa dor em sofrimento e em crescimento. Ou seja, perdão é o instrumento que Deus nos deu para, através da nossa consciência, a gente trazer esses ensinamentos que Ele deixou para a gente, para que a gente possa transformar essa dor em crescimento. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende, você já notou que a gente pode estar com uma dúvida, ficar sem saber o que vai fazer, ficar com aquela raiva guardada, mas na hora que a gente consegue refletir, parece que vai pacificando, embora não resolva o problema. Mas, pelo menos, a gente raciocinando, a gente refletindo, evitando essas reações impulsivas e falando com mais mansidão. E, gente, quando eu falo isso tudo, é porque todos nós somos passíveis disso, porque a maioria de nós tem sangue quente e cabelo na ponta da venta, não é assim que dizem? Então, a gente apara o cabelinho, exercita a paciência. Quando quiser falar que não é para falar, faz feito o Chico, bota água na boca e vamos embora, porque a gente está tudo junto e misturado, caminhando com a mesma finalidade, que é chegar lá na casa do Pai com menos bagagem do que a gente chegou aqui. Não é verdade? Então, veja. A gente viu o perdão na Bíblia, a gente viu o perdão pincelando na obra do nosso Pentateuco, e a gente trouxe também três historinhas que eu acho muito interessante, que servem para a gente fixar. Ou seja, são 2 livros que são escritos por palestrantes espíritas de todas as áreas de conhecimento. E nesse aqui, o Desafio de Viver, a gente tem Andrei Moreira, Cíntia Vieira, Eulália, João Marcos e Rossando Klinger. Então, eu peguei 2 contos, um de Andrei e um de Rossandro, para que a gente falasse sobre ele. Por quê? Porque nesse Desafio de Viver, que é também um livro que eles tratam do aspecto de vida, adolescência, juventude, casamento, em todos os ramos da vida, ele está trazendo exemplos aqui dentro. E ele mostra para a gente que em todos esses momentos, o que é que a gente tem? O perdão como ferramenta para a gente sair do outro lado, que a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. E o outro é esse aqui, gente, é a travessia da vida. Esse Carlos Eduardo Acioli Durante, segundo me disse Rosane, esse livro eu peguei no Congresso da AME do ano passado. O que é que ele traz? Ele pega programas da televisão, como no caso aqui, ele faz um estudo daquela série que teve na Netflix de 2016 a 22, This Is Us, ou seja, Esses Somos Nós, que foi uma série muito famosa, eu não cheguei a ver. Alguém aqui viu? Pronto. Então, o que é que ele faz com essa série? Ele traz essa série para dentro da doutrina, a coisa mais linda, porque ele traz exemplos de Leon Denis, ele traz exemplos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, e ele vai montando esses exemplos, e de uma forma indireta, o que é que ele quer dizer? Que essa doutrina está vivendo dentro de nós. Que a gente, às vezes, não pode até nem estar olhando aquilo ali com o olho, mas na hora que você olha, com o conhecimento que você tem, você vê que, na verdade, isso está sendo trazido porque não dá mais para esconder. A gente vê
que a vida após a morte é algo que já está sendo estudado nas universidades, a gente vê que a ciência tem muito campo de pesquisa que ela não consegue explicar, e tudo isso o que é? É o conhecimento de Deus através dos espíritos de luz que está vindo para cá, para nós, para que a gente possa refletir e ter mais consciência de que esses ensinamentos não são meramente filosofias e teorias. Eles têm uma consistência que a gente não consegue alcançar, porque existe um limite que a gente não consegue ultrapassar, mas que o coração da gente sabe que é o caminho. Então, vamos lá, gente. Eu vou tomar aqui uma filinha, porque senão eu fico falando e eu me perco. Deixa eu pegar aqui a história, viu? Veja bem, nesse desafio de viver, o que é que Andrei fala? Ele diz o seguinte, que a filosofia e a visão espiritual, elas estão junto nessa caminhada humana. Eles apresentam o ser encarnado como alguém que retorna à vida física com objetivos de crescimento moral, emocional e espiritual. E essa encarnação é uma oportunidade de você se reconciliar com você mesmo. Você vai aprender através das relações que a vida lhe oferece, tá certo? É a superação das suas dores e de suas limitações. Você vai exercitar e desenvolver o amor, porque a gente aprende a amar, minha gente. Muitas vezes a gente pensa que sabe e não sabe. E é aquela história, a gente vai aprender caminhando, a gente vai aprender renunciando, a gente vai aprender calando, falando, ou seja, vivendo, mas vivendo com a consciência de que eu preciso olhar para o outro como eu quero que o outro olhe para mim. E, mais ainda, como pais, como educadores, a responsabilidade que a gente tem diante deles. E não tem tempo, não. Eles crescem, eles são homens, são mulheres e tudo, mas a gente continua sendo a referência. E isso a gente não pode perder de vista. E o amor vai mudar a forma de você amar, porque não é mais aquele amor de cuidado, de sobrevivência, não. É um amor de acompanhamento, de não perder de vista. Se vê que o filho está querendo desviar, não é mandar, mas é tentar conversar para ver se puxa ele para o que precisa ser feito de fato. Então, essas obras traz muito isso, né? Você cumprir os seus compromissos assumidos antes do seu nascimento. Porque a gente, às vezes, a gente já leu muitas obras do próprio André Luiz, não é isso? Dos estudos 14 livros. É André Luiz ou é Emmanuel? É André. Que ele fala exatamente disso, do contrato que a gente faz antes da gente reencarnar. Então, esse contrato a gente precisa honrar. E mais das vezes, quando a gente desencarna que chega lá, vê que não cumpriu. Aí, Rossando Klinger vem falar de quê? Ele diz, quando a gente está na nossa família, por que é que as coisas nos incomodam tanto? Aí ele diz que essas dificuldades antigas, elas reaparecem para mostrar a gente aquela coisa que é bem chata, uma pessoa que a gente tem muita raiva dela, pode olhar que ela tem comportamento que é seu. Isso eu pude confirmar recentemente. Tinha uma determinada pessoa do meu relacionamento familiar, paralelo, né, o íntimo não, que eu não sabia porque é que eu não suportava aquela criatura assim. Eu fazia das tripas coração para estar junto. Mas quando eu chegava, dava aquela repugnância na natureza, como diz lá no interior, sabe? Depois eu fui ver, ela fazia umas coisas que eu fazia igual. De quem era a culpa dela? Não, era minha. E foi aqui, estudando, que eu disse, tá aí, o que é? Então, para a gente só refletir isso, né? Aquela pessoa é chata, é isso e aquilo, não, somos nós nela. Pode prestar atenção, que é bem por aí. Então, ele diz isso, que essas dificuldades emocionais vão reaparecer, mas se você vence, você fortalece seu vínculo. E você ali, minha amiga, na tora, ou por amor, ou por necessidade, você vai exercitar o perdão. E na hora que você exercita o perdão, você amansa e você começa a aprender a amar. Na amarra, mas aprende, viu? É como diz uma amiga minha, vai amarrado, mas vai. E lembrar que o amor amadurece, porque a gente tudinho aprende junto, tá certo? Então ele diz assim, isso não é palavra minha não, é dele. Essas outras foram minhas, essa é dele.
A ideia de que os filhos que reencontramos na vida dialoga diretamente com a visão espírita dos reencontros espirituais e das experiências planejadas antes da encarnação, ou seja, filhos como todas as pessoas que estão com a gente. A gente fez esse projeto de encontrar todas essas pessoas, porque a gente já aprendeu aqui que não tem acaso, tem causa. Então, a gente fez esse contrato de encontrar com essas pessoas. A gente está encontrando, vamos tentar aproveitar a oportunidade e não perder a chance. E é isso que ele nos ensina, que ele reflete para a gente como psicólogo que ele é. Mas também, toda a obra dele, ele está com a psicologia, está com os evangelhos, está com o livro dos Espíritos. Então, é maravilhoso da gente refletir, tá certo? E veja, ele vem, na travessia da vida, a gente tem uma história um pouco mais longa. E ele conta o seguinte, nesse capítulo 3, ele fala o complexo justo e o perfeito planejamento. É interessante que Rosane me disse que esse Carlos Eduardo ele se preocupa muito com a velhice, mas esse livro dele, ele perpassa todas as fases da vida. E aqui no começo, ele pega uma criança e diz o seguinte: não há, talvez, oportunidade mais valiosa que a convivência em família para que a lei dos destinos se desenvolva. Isso ele disse lá em 2008, Leon Denis. Do destino, é daquele, do ser, do destino e da dor. Aí ele diz o seguinte, você, nesse tempo de hoje, você tem a possibilidade de refletir por que é que você está com tanta dificuldade e por que é que as pessoas estão cada vez mais desesperadas por paz, desesperadas por amor e sem querendo receber e sem querer dar. Aí ele mostra o seguinte, primeiro ele faz a comparação dessa série, dizendo que começa os Pearson, né, que tem trigêmeos e um deles morre e eles adotam uma criança negra e que criam esse menino como se fosse filho deles. E cada capítulo dessa série eu não vi, eu só li sobre. Cada capítulo dessa série mostra uma fase da vida. E em todas elas, eles procuram dar um cunho de mostrar os problemas, mostrar as soluções. Aí ele vem comentando sobre diversos programas também de televisão, fala nos quilos mortais, que aqui, quem já assistiu aquele programa? Dos obesos supermórbidos e mórbidos dos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, que aquilo ali nada mais é do que falta de amor. São criaturas que geralmente, a gente vê os programas, né, que eles só conseguem emagrecer quando eles começam a fazer terapia e começam a olhar para a dor que eles trazem na infância. E ele vai comparando isso e dizendo para a gente que, na verdade, o que a gente precisa é ter os olhos de ver. Porque a vida, essa série, nada mais é do que a própria vida na sua frente. E o que a TV nos mostra é o que nós temos para conviver. E se a gente não estiver muito pronto e muito preparado para interagir de forma positiva, a gente pode perder a mão. Aí ele vem aqui no capítulo 9 e fala o seguinte: quando a lei de causa e efeito nos recruta para o precioso ofício de cuidar, somos responsáveis pelo que somos. Recebemos de volta o que damos em todas as dimensões da vida. Isso é de João Nunes Maia. Aí o que é que ele fala aqui? Ele fala da justiça divina do livro de Emmanuel. Ele traz a história dele para a conversa aqui, tá certo? E ele vem o seguinte, ele traz uma história dele, da família dele, que é muito impressionante. Por quê? Porque ele diz que nos anos de 1960, os pais dele foram morar no Rio Grande do Sul, eu não sei de onde eles eram, e levaram uma menina de 10 anos para fazer companhia à mãe dele, porque ela ia ficar sozinha, que a família estava noutra cidade. Aí disse que essa menina foi como irmã para eles mais velha, que ajudou a criar os irmãos, mas ela era uma pessoa da família. Aí isso foi em 60. Quando em 1970, essa menina se apaixona e engravida. Aí o que acontece? O namorado desaparece e aconselham ela a abortar.
E aí o que é que o pai dele faz? O pai de Carlos Eduardo diz, não, você vai ter o bebê e a gente vai criar. E criam esse bebê. Aí, uma década depois, o menino, quando a criança estava com 15 anos, ela descobre uma doença degenerativa. E essa doença degenerativa, ela foi perdendo os movimentos, mas ele disse que ela era uma pessoa. Ele conta assim, ele diz que ele não compara o livro de Emmanuel, mas é aquela história. Ele diz assim que foi uma oportunidade que um grupo teve a possibilidade de resgatar débitos de vidas anteriores nessa vida. Essa moça, primeiro, porque diz que todo o sofrimento dela, ela jamais, diz que passou por diversas cirurgias, era uma coisa de paralisia, um nome bem, bem estranho que está aqui, que eu nem sei onde está mais. Mas, assim, ele conta a história, que é o que interessa para a gente. Aí diz que ela faz cirurgias, ela sofre, é uma dor horrível e ela não reclama. Aí o filho cuida dela com todo o amor. Quer dizer, esse filho que seria abortado. Aí o filho casa. Aí a esposa que ele tem ajuda a cuidar dessa mãe, que ela passa 30 anos doente. Aí o que acontece? Aliás, 20 e poucos anos, porque ela morre com 60. Aí o que acontece? Vem essa esposa e ajuda. Eles têm um filho, a criança cresce e começa a ajudar. E vem a mãe da esposa e ajuda junto. Aí ele conta a história de amor dessa família cuidando dessa doente. Aí ele diz que foi um planejamento da espiritualidade para a vida deles, que ele teve a oportunidade de acompanhar. E de acompanhar de perto e de ver quanto amor era envolvido naquele cuidar. Tá certo? Porque foi uma família inteira. E, obviamente, eles foram juntos por quê? Porque existia uma causa. E disse que o último suspiro que ela deu foi assim, muito bonito, porque foi com muita tranquilidade. E do jeito que ela viveu, mansamente, ela se foi, mansamente. E deixou exemplo para todos eles. Tanto que a história virou um livro, que é um livro à parte, não é esse. Mas o que é que a gente vê nisso tudo? Perdão. O perdão como forma da gente poder refletir que, na verdade, não é tão ruim assim, não. Que a gente pode pensar do que é que eu posso fazer. Aí fica uma reflexãozinha para a gente. Será que eu tenho alguma coisa guardada que eu precise perdoar? É essa a proposta que eu deixo para a gente hoje. No nosso lar, será que tem alguém precisando do nosso perdão? Será que eu tenho que me perdoar por algum erro que eu cometi que eu ainda não consigo? Será que esse meu perdão vai ajudar quem está comigo e vai me ajudar também a me curar física, moral, mental e espiritualmente? Então, a gente vê que a misericórdia de Deus é infinita para com todos nós. E que o tempo todo ele está dando exemplos, ele está dando oportunidades. E só cabe a nós rezar, pedir misericórdia para a gente ter olhos de ver. E, enfim, é isso que a gente tinha para partilhar hoje. E eu só posso agradecer a Deus, a Jesus, os anjos de luz, os nossos mentores, por toda a ajuda que ele nos dá, por toda a oportunidade de aprender. E, acima de tudo, por toda a partilha que nós temos com cada um de nós aqui, que a gente vai conseguindo construir a nossa vida e a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe.